Que Deus abençoe a sua vida. Estamos hoje falando da lição número 4, cujo título é Jesus, o pão da vida. O textuário diz o seguinte: eu sou o pão da vida. João 6, o 4 e o 8. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia, diz o seguinte: Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. Entender que Jesus Cristo, Ele é o pão espiritual para que nossa vida venha crescer todos os dias, é muito importante, para que a gente venha todos os dias crescer em graça e em conhecimento. O texto de João 6 está baseado nos seus versículos de 1 até o 14, vai dizer que Jesus estava indo para Galileia, lá para o outro lado do mar, que chamava de Tiberíades. E essa multidão, quando viu Jesus fazendo grandes sinais, eles foram atrás de Cristo. Cristo subiu numa montanha, e essa montanha, que tinha uma área plana, Cristo então subiu, assentou-se lá, e a Páscoa estava próxima naquele período. Jesus viu aquela grande multidão e disse para o Filipe: dê comida para esse povo. E ele falou: olha, como é que a gente vai dar comida para esse povo? Nós não temos comida para todo esse povo. E aqui Jesus mandou todo mundo sentar, né? Ele vai relatar que tinha um rapaz que tinha ali um cesto, e esse cesto tinha 2 peixinhos, e ali também tinha 5 pães. Jesus mandou assentar todo mundo, orou, repartiu, e ali aqueles homens foram saciados, e ainda recolheram-se ali então cestos muito cheios de pães que sobraram. Esse texto, ele mostrou que houve então essa multiplicação de pães e peixes, e saciou-lhe a fome de uma grande multidão. Essas pessoas estavam focadas ali nas suas necessidades. Foram buscar em Cristo curas, milagres, foram buscar em Cristo satisfações imediatas. Cristo, ele não deixava de ajudar as pessoas. Ele não negava a bênção, ele não negava o seu poder ao povo. Mas ele queria que o principal fosse buscado, que era o espiritual. E por isso que ele veio ser o pão da vida, que vai satisfazer o ser humano, não apenas na sua necessidade material, mas também na sua vida espiritual. O tópico 1 vai falar de Jesus, a multidão e os milagres da multiplicação. Esse Evangelho de João, ele relata um dos mais impressionantes milagres do Senhor Jesus. Quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com pães e peixe, fora mulheres ali e crianças. Eram muitas pessoas que estavam ali naquela montanha. Aqui já começa a falar que esses seguidores de Jesus Cristo, essas pessoas estavam se dirigindo até Cristo para poder buscar um refúgio, algo que o suprisse, né? E essa imagem de Jesus, quando ele é visto como esse saciador de problemas, o próprio Simão Pedro, né, André, ele chegou até Cristo e ficou até meio que questionando como alimentar esse povo. E Cristo, então, ele mostrou que o milagre da multiplicação do pão e do peixe, ele distingue-se dos milagres de cura de outros tipos. Esse milagre aqui, ele foi realizado para poder, assim, mostrar que Deus é que supre as necessidades do ser humano. E como estava próximo da Páscoa, Cristo também aqui foi simbolizado por esse pão. Nesse momento aqui, Cristo estava repartindo o pão com toda a humanidade,
para que todos viessem se alimentar desse pão. Mas esse pão aqui é o pão físico. Então o interesse dessa multidão, além de ser das curas, dos milagres, era porque Cristo supria as suas necessidades. No dia seguinte, então, quando ele encontrou novamente essa multidão queria muito mais pão. Ele queria alimento, ele queria que Cristo ficasse multiplicando pães direto. E aí foi quando Cristo, então, começou a pregar sobre o verdadeiro pão. Cristo falou que o significado, o que estava por trás daquele milagre do pão e também daquele peixe e daquela multiplicação. Ele mostrou que aqueles grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas é preciso algo muito mais profundo de alimentar do que a própria vida física. Por isso que naquele monte em que estava Jesus Cristo ali falando para aquela multidão, pregando, ele mostrou que teve algo muito mais além do que uma alimentação simples. Filipe, ele perguntou-lhe, onde compraremos pão para estas grandes pessoas, para que essas pessoas comam? Ou seja, todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estavam sempre fundamentado em um ensinamento. Então veja que aquela multiplicação trouxe sim um ensinamento. Esse desafio, essa situação dessa necessidade mostrou que os discípulos tinham que estar preparados. Mostrou aqui que o Senhor ele estava demonstrando a limitação do ser humano diante de uma situação complexa. Veja que naquele local não tinha comida suficiente. Aquela multidão estava ali justamente com o intuito de promover um crescimento espiritual. Porque aquele milagre de Cristo trouxe para tanto de pessoa, para aquela grande multidão, um reconhecimento de um verdadeiro homem de Deus, de um verdadeiro profeta, que era o Senhor Jesus. E ali, quando os discípulos trazem aquele menino com 5 pães e 2 peixes, né, e ele dá graças ao Pai. E agora, por meio das suas mãos, ele realizou então esse milagre. Veja que o seu poder de provisão é muito grande aqui para aqueles que acreditam. Para aqueles que acreditam, a provisão ela é garantida através da fé. E agora, quando essa multidão está se alimentada, agora a multidão quer buscar mais o materialismo, Cristo agora ele vai mostrar que existe então esse grande significado. Visto que vocês comeu o pão e vocês foram saciados. Agora sim, quando Cristo mostrou para a grande população que aquele pão físico, ele seria o próprio Senhor Jesus. Cristo significava aquele pão. Aquele pão que o povo estava se alimentando e saciando, aquele pão significava, de forma simbológica, o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele realmente, ele sacia o ser humano. Ele sacia sua fome espiritual. O significado disso era isso. Por isso que o pão do céu, ele não é preciso debater a respeito da identidade desse pão, né? Ou seja, a sua identidade, quando ele fala eu sou o pão, ele está mostrando que esse pão da vida, o Senhor, ele quer dizer que ele sacia as necessidades humanas do próprio ser humano. Lembra aquele vazio que tem dentro do ser humano que a gente falou no começo da aula? Pois é, esse vazio, essa alimentação espiritual, ela é saciada quando nós nos alimentamos de Cristo. Como que nós nos alimentamos de Cristo? Com a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, nós nos alimentaremos do nosso entendimento. E o que é comer esse pão? Esse comer pão, mais tarde nós vamos entender, lá na Santa Ceia, que é nós ficarmos então conectados com Cristo. Por isso que Cristo ele ofereceu sua vida em prol dos pecadores, para que nós venhamos nos arrepender
nos proporcionando salvação, nos proporcionando ali uma saciedade total e plena. Por isso que Jesus Cristo ele é o pão da vida. Porque ele ofereceu, ele nos oferece a nós, assim como ele ofereceu àquela grande multidão, e aquela multidão comeu, hoje nós também podemos alimentar desse pão que é a palavra de Deus. Né? Nós temos nossas necessidades fisiológicas, podemos nos alimentar, mas a melhor alimentação é a alimentação do pão espiritual. Que Deus venha te abençoar grandiosamente. Na lição número 5, nós estaremos falando sobre a verdade que liberta. Eu aguardo você. Que Deus te abençoe e graças a Deus.